Olá! Na aula anterior, eu falei do problema de não aparecer aqui explícito uma indicação de que o usuário está logado. E a funcionalidade que nós vamos implementar é sumir com um botão de entrar quando o usuário estiver logado. Vamos voltar ao nosso projeto, só que o que acontece? Esta funcionalidade de fazer testes de acordo com o usuário estar logado ou não, é uma funcionalidade que ela é muito utilizada, principalmente se a maior parte do seu sistema só vai ficar disponível para os usuários que estão logados. Então é interessante que nós criemos uma forma simples e fácil de poder realizar os nossos testes com um usuário logado. Para fazer isso, nós vamos fazer uso do próprio framework PyTest, que já nos fornece maneiras de configurarmos fixtures de maneira global. Nós vimos isso lá no curso PyTools. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um módulo chamado ConfTest. E eu estou criando, veja, na raiz do Python Pro. Por que eu quero fazer isso? Porque a funcionalidade de testar uma view com o usuário logado vai ser reutilizado por todas as apps. Então, eu coloco no nível do meu pacote raiz para que todas as apps possam utilizar os elementos que eu criar aqui efetivamente dentro do ConfTest. Para eu efetuar aqui e disponibilizar, eu vou aproveitar aqui, porque já existe o código de criação de usuário, que a gente já tinha feito, nesse caso aqui, para ter acesso à senha plana. Então eu vou reaproveitar este código para criar uma outra fixture. Aqui dentro de ConfTest, temos que importar aqui o módulo apenas, temos que importar também aqui o model mummy, e aí eu vou chamar esse usuário, na realidade, de usuário logado, porque eu vou sempre utilizar este usuário aqui. Neste caso, eu não vou criar efetivamente uma senha plana, porque para eu testar o usuário logado, não me interessa muito qual é a senha, só era naquele caso específico do login. Então eu vou apagar esta parte que está aqui, armazenando a senha plana no próprio usuário. Agora o que eu vou fazer é logar o usuário na seção do client, que o Django oferece para a gente emular as chamadas HTTP. Só que eu vou forçar que este usuário esteja logado nesse client. Para fazer isso, eu vou utilizar justamente uma feature que já existe e está documentado aqui no Django. Olha, existe a funcionalidade Force Login, onde você passa um usuário e ele vai simular que este usuário está logado. E ele está falando aqui, olha, use este método quando o seu teste necessita que o usuário esteja logado, mas os detalhes de como o usuário conseguiu se logar ou não são importantes. Ou seja, ele não vai verificar se o usuário está ativo ou não, se ele tem a permissão de estar logado ou não, que é justamente o que a gente quer dentro do nosso teste. Então vamos utilizar esta funcionalidade aqui no projeto. Então nós vamos aqui criar uma outra fixture do PyTest, que vai ser o client já com o usuário logado. Então, como vai funcionar? Eu vou chamar de client com o usuário logado. E aí eu vou declarar quem aqui? Justamente aquela fixture ali de usuário logado. Vou também pegar a fixture do client do Django e aí vou utilizar aquele método que nós vimos, client.forceLogin, passando o meu usuário logado como parâmetro. E vou simplesmente retornar este client aqui. Então, a ideia é que todo teste que necessite de um usuário logado possa agora sempre reutilizar este client. Se você, por acaso, precisar do usuário que está logado na sessão, basta que você declare, então, a fixture de usuário logado. Nesse caso do teste que a gente quer fazer com o botão, nós ainda não precisaremos dos dados do usuário. Nós simplesmente precisamos testar se o botão entrar não está presente quando o usuário está logado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos até duplicar aqui já este código, porque será bem parecido. Vamos levar o código aqui para baixo. E aí, neste caso aqui, será o RESP com o usuário logado. A única coisa que nós vamos fazer é trocar o client para utilizar justamente
o client com o usuário logado, que nós definimos lá no nosso conf test. Então, eu vou trocar aqui a nossa fixture. Então, eu vou colocar aqui teste botão entrar indisponível. Para fazer esse teste, não vai servir o assert contains. Nós precisaremos utilizar o assert not contains. Vamos investigar como eu tenho aqui a nossa função de assert contains e eu vou criar aqui a assert not contains, importando lá do meu test case o assert not contains. Não executo porque eu quero acessar o próprio método e aí vamos utilizar aqui justamente o assert not contains, que faz o oposto do que faz o assert contains. O que ele vai fazer? Ele vai certificar que o entrar não está disponível na página. Além disso, eu tenho que trocar aqui a resposta utilizada durante o meu teste para esta aqui. Vamos rodar aqui então o nosso teste para investigar o erro e ver se efetivamente ele fez o que era esperado. Ou seja, olha lá, a resposta deveria não conter o texto entrar. Para resolver isto, nós precisaremos mostrar o nosso botão de maneira condicional. Ou seja, o botão só pode aparecer quando o usuário não está logado. Inclusive, aqui no nosso teste login, e eu vou rodar todos os testes, seria interessante nós testarmos não só o botão, como também o link deve ficar indisponível também. Então, o código é, inclusive, bem parecido. Eu vou colocar aqui indisponível, vou copiar aqui o resp do home logado, vamos trocar aqui com o Alt J no Windows para o resp com o usuário logado e aqui nós vamos trocar para o assert not contains. Rodando novamente todos os testes, justamente é esperado que esses dois testes não passem. Vamos então lá para o nosso template e vamos mostrar o botão de forma condicional, de acordo com o dado se o usuário está logado ou não. Então, vamos aqui trabalhar neste if. O que acontece? Todo template Django possui acesso ao usuário que está logado naquele momento. E este usuário possui um atributo chamado isAuthenticated, que do inglês vem está autenticado. Ou seja, é através desse atributo que a gente consegue saber se o usuário estará logado ou não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui a implementar a nossa funcionalidade perguntando sobre o usuário logado. Este user está sempre presente no contexto de um template. Então, eu vou perguntar aqui para ele, user.isAuthenticated, que justamente me diz se ele está autenticado ou não. Só que o meu botão deve aparecer quando ele não está autenticado. Então, eu vou utilizar aqui a template tag else, ou seja, que vai ser impressa com a condição contrária à do usuário autenticado, e vou finalizar aqui o meu bloco if com um endif. Vamos agora rodar os nossos testes de login e veja que todos eles passaram. Para homologar, vamos aqui na nossa aplicação local, eu vou atualizar a página e veja que justamente o nosso botão de entrar sumiu. Contudo, agora a gente tem um outro problema. Eu não tenho a indicação que o usuário está logado e eu não tenho também um botão de sair. Então nós vamos resolver este problema na próxima aula.